Bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020 e essa é a live das 10h30 da SIC. Nosso convidado de hoje é o Rafael Salvati, advogado e administrador de empresas. Ele tem 40 anos, é natural de Foz do Iguaçu, mora há 30 anos em Cascavel, é casado e pai de uma filha. Ele é formado em administração e direito pela Univel, é empresário, ex-diretor de comércio exterior da SIC e também da Cassiopar e ex-procurador-geral da Câmara de Vereadores de Cascavel. O tema que traz o Rafael Salvati até a live das 10h30 da SIC é renegociações de contratos e recuperações extrajudiciais. Doutor, muito bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo em primeiro lugar ao Michel, presidente desta casa, que abriu espaço para que a gente pudesse falar de um tema tão importante que são os contratos, que é o Instituto da Recuperação Judicial, seja ela dentro do ambiente extrajudicial ou judicial. Agradecer a todos os diretores desta casa e agradecer também a uma equipe que me dá muito suporte, que é a equipe do escritório R4 Advocacia, na figura do Dr. Rodrigo Pagliarini, do Dr. Robson de Souza e do Dr. Renato Armiliato. Lá nós montamos a banca, né, R4 Advocacias, e somos especializados nesse tópico, né, que é o direito empresarial, o direito civil e o criminal voltado para o empresarial. Bom, Jean, a ideia, né, como você mesmo me orientou, é fazer esta live um papo bem coloquial, de preferência sem nenhum juridiquês, né? Vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, vai escapar alguns, me desculpem aos amigos, né? E essa live aqui, ela é voltada para o empresário, ela não é voltada para o acadêmico de direito. E isso vai fazer com que a gente fale menos de artigos de lei. Tal situação está embasada no artigo 51 da lei tal. Não. A gente vai falar dentro de um contexto geral maior, para que a pessoa possa, dentro da sua perspectiva, entender esse instituto. E no direito a gente chama de instituto, não é instituto, prédio com aquela coisa. Instituto é aquela ferramenta jurídica para que a gente possa exemplificar o tema, né? Poderia chamar então de tópico, mas é uma palavra comum chamada de instituto da recuperação judicial ou instituto de alguma outra ferramenta jurídica, né? Assim a gente usa muito o termo instituto, né? E eu fiz um cronograma. Esse cronograma ele leva 40 minutos, é um cronograma bem suave que permite a todos os cavaleiros que nos assistem a fazer perguntas e dentro deles a gente vai abordar a ideia dos contratos e também vamos abordar a ideia dessas ferramentas da recuperação, né? Na ideia do contrato, já iniciando de partida, né? Antes um pouquinho eu queria só pautar a fundamentação legal. Falei que não ia ter tanto juridiquês, mas tem que ter um pouquinho para a gente saber onde nós estamos pisando. Na ideia de contratos, nós vamos falar dos artigos do Código Civil, principalmente o 422, o 113, o 187 e o 396. Eles fazem um espectro bem grande de estruturas jurídicas que nos auxiliam a fazer um caminho de renegociação. E esse caminho ele parte de grandes temas. Na recuperação judicial nós vamos falar da 11.101, que é a lei de 2005, né? Que é a lei específica de falências, que é a lei de recuperação judicial e extrajudicial. Todos esses três tópicos estão todos embasados na mesma lei. Na lei 13.043 de 2014, que altera esses dispositivos, principalmente na questão de tributos, como é que o empresário vai fazer com os impostos daqui para frente, os atrasados, os que estão a vencer, como é que ele vai fazer com isso? Dentro desses institutos de recuperação. E está nascendo um projeto de lei chamado Projeto de Lei 1397 de 2020, que ele vai tratar essa recuperação judicial dentro agora da ideia do Covid-19, dessa pandemia terrível aí. Eu também queria fazer um pacto com vocês que estão nos assistindo, com você, meu amigo Jean, para a gente falar o menos possível da palavra coronavírus. Eu acho que o povo está de saco cheio de ouvir essa palavra corona, então não vamos mais falar disso, né? Vamos falar que nós estamos passando por um momento de reclusão, de introspecção, de reposicionamento e de avançar. Nós temos que avançar, nós temos que ir para frente, nós temos que ser positivistas, nós temos que pensar para o futuro
e nos compreender dentro dessa situação, olhando sempre para o futuro, né? Então eu vou evitar falar aqui de pandemia e usar isso aqui como estratégia de como o empresário avança, de como nós efetivamente podemos ir para frente, que é o que a gente quer, né? Ninguém quer ficar parado, ninguém quer ficar esperando o governo dar nada, né? Nós queremos avançar dentro de uma situação de conforto. Doutor, deixa eu aproveitar aqui. Sim. Bom dia a todos que estão chegando agora na live da SIC das 10h30. O tema de hoje é renegociações de contratos e recuperações extrajudiciais. O nosso convidado é o advogado Rafael Salvati. Quem acompanha o doutor aqui nessa live sou eu, Jean Paterno, jornalista da SIC, e me apresento para abrir espaço para vocês, todos que participam, para que enviem perguntas, que essas perguntas serão repassadas ao doutor Rafael e ele vai responder, tá bom? Doutor, então, esse instituto que o senhor disse, que é a renegociação de contratos e recuperações extrajudiciais, isso é muito antigo? Se o senhor puder dar uma explicação para a gente a respeito de como isso funciona, seria muito bom. Obrigado. Claro. Obrigado, Jean. Eu acho que eu vou deixar o recuperação judicial um pouquinho mais para frente e vamos falar de renegociações de contratos. A renegociação de contrato, ela trabalha numa ideia antiga, meu Deus, ela é do direito romano, lá do tempo de Roma. É realmente muito antigo. Lá nasceu uma ideia de ser fiel ao contrato, fidelis contractus, né? Que vem do direito romano e que dali nasceu uma coisa chamada pacta sunt servanda. Né? Eu falei de não ter juridiqueza e eu vou tentar não ter. O pacta sunt servanda é o contrato faz lei entre as partes. E aí a gente vem na evolução de toda essa estrutura, onde eu sou livre para contratar. Então, se eu contratei, eu tive a maturidade de compreender qual é a minha obrigação e qual é a obrigação da outra pessoa, dentro de uma versão em que ambos se comprometem uns com os outros para fazer a construção daquela obrigação, né? E essa obrigação vai de coisa simples, Jean. Vamos traduzir isso para a dona de casa. Vamos traduzir a obrigação de você contratar uma van escolar para levar o teu filho para a escola. Qual é a obrigação? Levar com segurança e no final do mês você tem a obrigação de pagar, não é verdade? E o que, aliás, particularmente nessa crise, eu acho que esse segmento de transporte escolar foi um dos mais afetados, né? Porque a escola está dando aula online, como é que as vans estão fazendo, né? Então a gente também vai falar um pouquinho disso lá na frente, de como que a gente pode trabalhar com essas renegociações. Desde contratos pesados, contratos de prestações continuadas, por exemplo, indústrias que têm contrato com fornecedores de aço, por exemplo, em que eles têm um lote mensal obrigatório. Então, para eu conseguir entrar dentro de uma grande indústria, eu preciso comprar um lote obrigatório mensal. Como é que você vai renegociar isso, né? Opa, se o pacta sunt servanda, se a obrigação que fez lei entre as partes me obriga a eu honrar a compra de uma quantidade inacreditável de produto, agora que não tem ninguém absorvendo o meu produto final, eu tenho que continuar cumprindo. E aí vem a ideia das renegociações. E as renegociações, ela tem dois grandes caminhos. E é um caminho em que o gestor ele tem que decidir. Esse empresário, você que está aí me ouvindo, você vai ter que tomar uma decisão de qual caminho tomar. Qual deles? Bom, tem primeiro o caminho que se usa na ideia de que nós estamos sofrendo um momento que ele é atemporal, a gente não sabe quando termina, ele é totalmente imprevisível, ele é totalmente sem controle, e isso faz com que essa imprevisibilidade se torne uma teoria, a teoria da força maior. Então, para quem vai no caminho da força maior, você vai fazer a renegociação dos contratos pautado em cima de uma situação de imprevisibilidade. E tudo isso também tem previsão legal. Comentei que a gente não ia falar dos artigos de lei e eu realmente prefiro, a não ser que alguém aí peça, não tem problema nenhum, né? O 396, tem tudo aqui certo. Mas para a gente não fazer disso uma aula de direito, fazer isso um papo, né? Então a teoria de quem vai por esse caminho da imprevisibilidade, da força maior, você pode trabalhar com os contratos, eles em três espécies, em três teorias. A teoria da prestação continuada com tempo fixo, ou seja, eu tenho uma prestação
um contrato de financiamento de veículo. Ele vai terminar lá em 2022, uma hipótese, né? Então o que eu vou fazer? Eu preciso aqui de 90 dias para pagar, de 100 dias, de 180 dias, o que quer que seja. Então eu vou buscar essa renegociação direta com o meu prestador para pegar todo esse bloco de parcelas e jogar os 180 dias para frente. Então, em vez de terminar em julho de 2022, uma hipótese, ele vai terminar em dezembro de 2022. Você joga todas essas parcelas para frente. Isso é bom ou é ruim? Aí tem que fazer o cálculo, porque jogar todo esse monte para frente vai ter juros adicionais, vai ter todos os custos adicionais, vai ter custo até de impressão de boleto, isso tudo também tem que ficar muito claro. Tem as prestações continuadas com tempo fixo, ou por exemplo, eu tenho uma parcela que vai vencer daqui a 60 dias e eu preciso só jogar lá para frente. Isso passa a ser uma outra renegociação, ou também as prestações de aluguéis ou contratos por tempo indeterminado. Eu estou aqui, tenho um contrato de 5 anos, mas quero ficar aqui por 10, lá na frente nós vamos renegociar e tal, né? Só que esse período de 30, 60, 90 dias vindouros, que a gente não sabe como vai, eu também preciso fazer. Aí, cada empresário, cada possibilidade pode ser constituída de uma maneira diferente. Por exemplo, nós, do nosso escritório, da R4, a gente orienta os nossos clientes, tanto os que recebem aluguéis como os que pagam aluguéis, na seguinte proposta, na proposta de pagar 50% do valor atual e os outros 50% diluir nas parcelas vindouras a partir de julho para frente. Então, se são 90 dias que você precisa de carência, você vai pegar esses 90 dias de aluguel, vai reduzir o valor à metade, já é um fôlego importante, pode trazer ela a 30%, e os outros 50% ou os outros 70% fazer a diluição de jogar as parcelas para frente. Então, dentro desse espectro de você trabalhar esta teoria, por isso que eu falei que são dois caminhos, a teoria da força maior, como também a teoria da renegociação do contrato partindo da sua origem. E eu prefiro me debruçar um pouquinho mais nela, por quê? Porque a gente vai falar particularmente da evolução do direito, da evolução do pensamento jurídico. E eu acho que isso que é importante. Por quê? Porque esse pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes, ele está meio suplementado, ainda é válido, ainda existe, é forte, você fez um contrato, ele pode ser um instrumento de execução judicial, e em cima dessa perspectiva, você vai traduzir ele para um direito mais moderno, por assim dizer, que é qual? É o chamado, e eu vou pedir desculpa aí para todos os descendentes de alemães, é uma palavra em alemão, eu vou falar um aportuguesado, depois vou tentar pronunciar, é o Treu und Glauben, ou no meu alemão, aqui me perdoem, o Treu und Glauben. Este Treu und Glauben, Treu é lealdade em alemão, e Glauben é crença. Então o que é esse Treu und Glauben? Treu und Glauben, ele vem trazer o direito moderno para os contratos, que é o quê? É você, pautado no artigo 113 do Código Civil, que fala que os contratos vão ser interpretados de acordo com a localidade, a origem e a situação e a boa-fé dos lugares. O 422, que os contratos são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. E o 187, que fala que se você tem um direito, você não pode abusar daquele direito. Então, essa versão do Treu und Glauben, ela vem trabalhar a boa-fé no contrato. E essa boa-fé, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar dessas obrigações colaterais da boa-fé, mas é a boa-fé que vai fazer com que eu, empresário, dona de casa, eu usei dois exemplos, o da van e o da indústria com compra obrigatória. Entender como que tudo nasceu. Qual que é a minha necessidade real? Naquele momento, eu precisava que a van pegasse o meu filho e levasse para a escola, porque eu na minha vida não tinha como, tinha outros compromissos e tal, e precisava ter a segurança de que isso era certo. E tinha um cara que tinha uma van e ele estava disposto a isso. No caso da indústria, a indústria ela precisava ter um fornecimento com um metal mais barato, e ela então vai comprar na usina, uma hipótese, o aço. Só que a usina pensa, para vender para ele,
eu preciso vender com compra garantida para entrar na minha linha de produção, porque eu produzo tanto e ele precisa comprar tanto e ele passa a ser um cotista de compra. Essas duas vontades se unem e então ambos trabalham com essa premissa de boa-fé. Parece ser meio lógico, né? Mas quando se trata com o direito, tudo vai sendo pormenorizado, até mais quando isso acaba declinando num processo jurídico. Essa visão da boa-fé objetiva não é subjetiva, aquela que se espera. Não, a objetiva ela é clara, ela é transparente. Isso vai trazer uma nova renegociação de contratos, que é buscar o quê? O que você realmente queria com aquele contrato. Ambos. Voltamos lá naquele exemplo. E aqui a gente apresenta uma solução. Naquela ideia da van escolar, que hoje é um dos setores mais atacados por essa situação momentânea, lá na frente o colégio vai repor aula. Será que não compensa eu continuar com a prestação financeira, e isso vai do acordo, porque eu preciso, e lá na frente, para eu não ter duas obrigações financeiras, eu já ter ela diluída antecipadamente, ele vai fazer as reposições de aulas e vai buscar o meu filho continuar nas reposições, né? E assim por diante, como também na própria reposicionamento do industrial, que é cotista e que precisa chegar para a empresa e falar: meu cliente não está absorvendo a quantidade que eu tinha. Sentar na mesa, abrir o jogo e falar: meu amigo, ou vai ser isso daqui ou vai ser o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Aí sim é buscar dentro das execuções das obrigações do contrato ou dentro dos institutos da própria recuperação judicial ou dentro dos institutos da própria falência, quem sabe, que não é o nosso tópico aqui, né? Então essa ideia de boa-fé, ela traz também obrigações acessórias. Tem que se compreender boa-fé como uma ideia de que eu não posso me locupletar dessa situação agora para eu ir seguir adiante. Ou eu vou renegociar o contrato. Não, eu tenho caixa, esse meu caixa me dá uma projeção de mais 100 dias, então eu vou já pedir para não pagar o aluguel para eu ter o caixa para daqui a 120. Há que se pensar que às vezes aquele recebedor de aluguel, ele precisa daquele dinheiro para comer, ele só tem aquilo de renda, ele trabalhou a vida para construir aquilo. Não se sabe, por isso que tem que sentar e fazer esse trabalho. E a ideia de fazer esse planejamento é sentar junto com todos os seus devedores para poder fazer essa instrução. Muito desse projeto de lei 1397 trabalha um pouco nesse ideal, né? E eu queria também, Jean, se você me permite, entrar num tópico em que cada uma dessas obrigações, seguindo a linha do Treu und Glauben, que é você trabalhar a boa-fé contratual, seguindo a linha da força maior, do caso fortuito, né, força maior e tal, das imprevisibilidades, para empresas médias e para empresas grandes, compensa criar um gabinete de crise. Gabinete de crise. Hoje não é difícil uma empresa média faturar 5, 6 milhões por ano. Esses 5, 6 milhões por ano já absorve um gabinete de crise. Menos, 4 milhões por ano. 4 milhões por ano você ainda está dentro do simples, não é verdade? Então, dentro dessa condição, compensa você criar um gabinete de crise. O que é o gabinete de crise? É um conjunto de gestores ali, que pode ser minimamente remunerados, de preferência com um advogado que tenha um pouquinho de conhecimento, principalmente na área de compliance. Isso é muito importante, porque não seguir essas linhas de compliance pode trazer lá na frente prejuízos criminais, prejuízos de fraude contra credores, em que às vezes você, num ato de boa-fé, não sabe e acaba cometendo e entrando numa situação de desconforto até com a justiça. Esse gabinete de crise é uma ideia em que você tem ali talvez um advogado interno ou um gestor interno e um externo para poder auxiliar o gestor a tomar decisão. Porque muitas vezes o gestor da empresa, o dono da empresa, como é que ele começou? Ele começou com uma boa ideia, aquela ideia foi crescendo, ele foi comprando e foi vendendo, foi comprando, foi para fabricando e foi vendendo, foi prestando serviço, a coisa cresceu, ele tem uma filial, ele tem 2 filiais, ele já está dentro de um escopo empresarial em que ele acaba tomando grandes decisões, mas ele não consegue sentar agora, ainda mais com a cabeça quente, com folha de pagamento, com todas as contribuições sociais dos empregados,
para se pagar, com toda essa loucura que está aí pela frente, né? Apesar que o governo esticou um pouquinho o pagamento dos impostos, mas eles terão que ser pagos lá na frente, né? Então você tem aí 60, 90 dias para pagar imposto, mas e no 120? Você vai ter que pagar o do mês mais o atrasado? Isso é pesado. Então a ideia do gabinete de crise é você procurar um advogado da sua confiança, um gestor da sua confiança e deixar ele numa sala, coloca um monte de caixa de conta, de obrigações e contratos na frente dele e pensa o seguinte: como é que a gente faz para liquidar tudo isso com o menor impacto possível? E aí vão de várias estratégias, por isso que você também tem que ter uma equipe em que ela esteja minimamente preparada. Estratégias que vão desde o tudo ou nada. Posso falar um pouquinho, Jean? Num minutinho? Estratégia do tudo ou nada, principalmente com o banco, horrível falar isso, né? É o seguinte: o banco ele é seu credor e ele vai ficar te incomodando, mas se você joga no tudo ou nada, então peraí, ou eu pago tudo, ou eu não pago nada, vou criando um caixa por fora e deixo o banco vir para poder trabalhar. Porque como é que é a hipótese que o banco trabalha? Como é que o banco trabalha? O banco trabalha com o melhor cliente do banco, não é o cliente que paga mensalmente a sua conta. O melhor cliente é aquele que paga uma, falha outra, e quando ele falha outra, ele já chama, viu, eu tenho um plano aqui para você jogar essa falhada lá para frente. E o melhor cliente do banco é aquele que fica no banco para sempre pagando. Já pagou a dívida, mas está pagando juros e sobre os juros e está lá ainda pagando e meio desesperado e tal. Então esse é o melhor cliente do banco. Então às vezes você precisa também de uma estratégia de chegar para ele e falar o seguinte: eu não vou te pagar, me incomode, me ligue, faça o que você quiser e vá trabalhando para juntar o caixa, né? Por isso que essa estratégia também tem que ser pensada. Para chegar lá na frente e falar: banco, ó, passou aqui um tempinho, eu tenho isso aqui de caixa, vamos liquidar? E o banco ele vai vir para essa proposta, ou aguardar essa proposta. E tudo isso um gabinete de crise, tanto dentro dessas estratégias, como até de estratégia de renegociação. Não preciso ir por tudo ou nada, até porque isso também tem implicações jurídicas, vai vir execução, vai vir uma série de coisas, né? E a gente também não pode ser irresponsável. Então, dentro desse contexto, esse gabinete de crise vem gerir contrato a contrato, dentro desse Tuchel de Glauber, ou seja, vamos olhar lá para trás o que foi e como que dá para ser repactuado, e a partir daí a gente pegar contrato a contrato e usar a melhor estratégia, seja da estratégia da força maior, como uma estratégia de repactuação de boa-fé contratual. Eu, Rafael, nosso escritório R4, somos mais pelo lado da boa-fé, pelo simples pensamento. Nós estamos vivendo uma situação de desconforto, mas o mundo inteiro também está. Se eu alego que essa força maior, esse caso fortuito, me fez com que eu não pudesse cumprir a minha obrigação, vai fazer com que a outra parte também não cumpra a obrigação dela. A outra parte também está tendo dificuldade para cumprir a obrigação que ele tem comigo. Então eu vou usar uma tese em que ele também poderia usar. Por isso que essa renegociação em cima da boa-fé objetiva, ela é mais clara, ela é mais justa e ela é mais honesta. A nossa ideia dessa live é mostrar que a renegociação de um contrato em cima de uma honestidade, inclusive desmistificando a ideia da recuperação judicial como um calote generalizado, a gente desmistificar essa ideia é justamente para quê? Para que esse teu fornecedor hoje olhe para você e diga: esse cara é um cara sério, eu quero ter ele me consumindo para sempre, eu quero ser cliente dele para sempre, porque esse cara é honesto, esse cara é firme. Espirrou, no bom português, né, gente? Espirramos todos, mas ele está aqui, ele está em cima da mesa e ele está vindo para discutir, né? Essa é mais ou menos a ideia. Falando um pouquinho ainda de ferramentas contratuais, existem as obrigações, né? Como o Exception Non-Adimplente Contratos, o TUCOC, o Venire, são todas obrigações colaterais de um efeito. O que é isso? Ou seja, eu não vou deixar de cumprir o meu contrato porque a outra parte não cumpriu por conta. A outra parte lá ele não está cumprindo, eu vou parar de cumprir o contrato, então vamos discutir isso lá na área da justiça. É possível? É possível, mas é um ato de boa-fé? Não é um ato de boa-fé. E isso dentro de uma negociação, quando você for operacionalizar de fato, digo dentro do judiciário, numa ação em que um mova contra o outro, o juízo vai entender que isso era uma obrigação colateral. Ambos têm obrigações que no direito chamam-se signalagmáticas, né?
Ou seja, eles têm obrigações um com o outro na mesma medida, na mesma proporção. O que pode ser feito é quando a obrigação cria um gap muito grande. Eu estou aqui embaixo, ele está aqui em cima. Juiz, vamos reequilibrar, porque senão eu não consigo cumprir o contrato. Isso é boa-fé objetiva. A ideia do Tulkuok é o seguinte: eu tenho uma obrigação e eu acabo abusando desse direito. Eu abuso desse meu direito sobre o outro. E esse abuso de direito, dentro de um erro, vai fazer com que eu também não cumpra com essa boa-fé objetiva. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou uma empresa e faço uma contratação de um funcionário dentro de uma legislação específica em que tem aí, eu acabo não cumprindo com aquela legislação, e quando entram com a ação em cima daquilo, eu digo que aquela obrigação não se cumpria pela contratação alheia, ou seja, eu abuso desse direito para não cumprir a minha obrigação, para me esquivar essa obrigação. E isso também, muitas vezes a gente é tentado a seguir nesse caminho, e é um caminho da não obrigação, desculpa, é o caminho da não boa-fé, né? E o venire, que são obrigações colaterais, que chama de venire. A pessoa não pode vir contra um facto próprio, ou seja, eu já estou um tempo manejando um tema de uma maneira, mesmo que isso não está previsto no contrato, e eu agora, diante dessa situação de desconforto, eu simplesmente paro de fazer aquilo que eu já não fazia antes. E isso faz com que quebre essa boa-fé, porque eu não posso vir contra um facto que eu já estava concordando com ele, não é verdade? Por isso, em que esse gestor precisa sentar com calma, aproveite, nós temos um pouco mais de tempo, né, Jean? O povo está tudo em casa, aí aproveite para repensar a sua forma também de fazer esse trabalho, de fazer esse contrato. Busque, quem sabe, um advogado da sua confiança para te orientar nas questões contratuais. Um advogado civilista já te dá uma mão assim enorme com relação aos contratos. Ele não precisa ser específico na área empresarial, de preferência, porque daí o empresarial tem a visão maior, mas um advogado da sua confiança na área do contrato te auxilia bem, né, Jean? Eu gostaria de falar muito de contrato, porque o contrato é um tema enorme, mas a gente já passou aqui quase meia hora, né, Jean? De contratos, foi 28 minutos, e o tema são 40, né? 40 e tantos, então a gente tem um tema bem escasso, e eu gostaria já então de entrar nas recuperações judiciais e extrajudiciais. Fica o espaço aberto para as perguntas com relação aos contratos, por favor, fiquem à vontade. Né? Doutor, deixa eu fazer um agradecimento a todos que chegaram agora na nossa live. Quem participa com a gente hoje é o Dr. Rafael Salvati, que está falando sobre renegociações de contratos e recuperações extrajudiciais. Doutor, eu posso seguir o cronograma aqui, né? Sim. Doutor, como é possível compreender a natureza de um contrato para podermos reequilibrar as obrigações? É a ideia, né, que a gente já comentou sobre a boa-fé. Porque a natureza contratual é justamente o que a gente acabou de comentar, que é o quê? É a ideia que nasce entre a vontade das partes, que vão num papel escrevê-las, tentar escrever esse desejo, né? Às vezes vai da boa interpretação depois de fazer uma leitura contratual para ver se está expresso ali o que se deseja, e essa natureza contratual ela tem que seguir. Jean, a gente tem que pensar que antes da gente colocar no papel, eu não sentei com a pessoa e conversei com ela, olha, o que eu preciso, o que você precisa, e a partir daí a gente se une, põe no papel, prevê ali as cláusulas e bola para frente, vamos cumprir o contrato. Agora, no momento em que não é mais possível cumprir esse contrato, aí vem essas teses que a gente já discutiu bastante para poder amenizar ou buscar esse reequilíbrio, que eu comentei do gap, para a gente buscar esse reequilíbrio. Doutor, só para que o senhor aprofunde um pouco essa questão que o senhor mencionou recentemente, se a recuperação judicial é mesmo o famoso calote generalizado. Ótimo, vamos começar por aí, falar de recuperação. Não é um calote. Meu amigo, minha amiga, a recuperação judicial, seja ela extrajudicial ou judicial, ela não é um calote. Ela está bem longe de ser um calote. Quando a recuperação judicial bem preparada, ela é uma estruturação empresarial para que você possa dar um salto para frente. Por que esse salto para frente? Porque todo mundo é sujeito
de dar um pequeno tropeço. A doutrina que fala de recuperação judicial, e eu vou usar um apêndice aqui, vou puxar um pouquinho a falência do lado, ele fala o seguinte: o que é recuperação judicial senão uma socialização da dívida? Rapaz, mas que você está falando de socialização? Que ideia é essa? Não. A socialização da dívida é uma premissa de que eu hoje estou bem, mas o meu cliente, ele pode ter um problema financeiro, um problema de fluxo de caixa, e aquele meu cliente pode deixar de me comprar. Se ele deixar de me comprar, os senhores concordam que pode ser uma cadeia? Às vezes ele comprava 30% do meu faturamento, eu vou ter 30% menos. Esse 30% menos talvez faça com que eu coma o meu fluxo de caixa e deixe de pagar contas para trás. E aquele outro que eu deixei de pagar porque o da frente deixou de me pagar, aquele lá na frente vai falar: pô, aquele cara me pagava 30% e vira uma cadeia. Então, de alguma maneira, Jean e meus amigos, nós estamos todos interligados. Somos stakeholders dos outros dentro de uma empresa, dentro do comércio. Não é verdade? Então, dentro de uma cadeia produtiva, tem que pensar que uma vez que você, por exemplo, demite a sua colaboradora doméstica, um exemplo, ela sem dinheiro por 30 dias, quem é aquela primeira pessoa que ela vai deixar de pagar? Uma hipótese, né? É a vendinha perto da casa dela. O cara da vendinha deixa de pagar o dono da distribuidora de alimentos, que deixa de pagar o colaborador dele, que manda mais funcionários embora, e vira uma grande cadeia. E isso tudo está extremamente interligado. Então, essa socialização da dívida, e por isso que eu disse que ia falar um pouquinho da falência, é que na recuperação judicial, a justiça, comentei errado, o direito, né, te dá a possibilidade de você fazer um plano de pagar, dando fôlego para que você possa utilizar esse plano, operacionalizar, trabalhar, pagar e, saindo da recuperação judicial, sair fortalecido com aqueles que foram junto com você. Por isso que a recuperação judicial bem preparada é um caminho certo para passar por essa estrutura de desconforto que nós estamos vivendo, né? Eu comentei no começo da live que ia parar de falar a palavra pandemia e coronavírus, então eu estou usando outras. Estamos de saco cheio de falar disso daí, né? Então é para a gente passar por esse momento de desconforto que estamos todos vivendo, dentro de uma espécie tanto empresarial quanto de saúde, para daqui a 2 anos, seja o fim da recuperação, ou num plano especial, que seja 3 anos, a gente poder sair extremamente mais fortalecido. Por isso, Jean, não é um calote, Jean. Não podemos pensar como um calote. E a ideia é muito simples. Na recuperação judicial, é você gestor, você dono, dentro da empresa, achando um jeito de como é que você vai fazer para pagar a conta, sem precisar pagar ela imediatamente. E no caso da falência, é a mesma coisa. Eles vão pagar os credores, só que eles tiram o administrador de dentro. Bem, no fim, essa é a diferença. Na recuperação, você, dono da empresa, está dentro dela, pensando em como fazer, e na falência eles te tiram dela, transformam aquilo numa massa falida e vai para a liquidação, né? Diga. Doutor, qualquer empresa pode requerer a recuperação? Sim, Jean. Nós temos que pensar que a recuperação judicial, ela é um instituto feito para grandes empresas, médias empresas, micro e pequenas empresas. Então, se você é uma empresa constituída há mais de 2 anos, ou se você é um empresário constituído há mais de 2 anos, qual que é a diferença para o direito? Tem diferença. Às vezes, uma sociedade empresária é aquela que 2 pessoas se unem para constituir, através de meios e bens de capitais, o desenvolvimento de empreendimento. Às vezes, você é um só, você é o pipoqueiro, que tem uma MEI dentro da prefeitura, serve para você, serve para você também. A diferença é que você tem que estar constituído há mais de 2 anos. São regrinhas, né, em que você também tem que cumprir dentro do escopo para que isso possa ser processado, né? E dentro dessa ideia, aí você passa a operacionalizar a recuperação judicial. Eu vou falar de recuperação judicial agora. Lá na frente nós vamos falar de recuperação extrajudicial, vamos falar a diferença dela, Jean, para poder fazer a compreensão de como é que se opera uma outra, porque a extrajudicial é uma judicial sem você precisar
ingressar no judiciário apenas depois lá na frente, quem sabe querendo ou não, dependendo da maioria ou não, a homologação de acordos e esses efeitos, né? Que é importante. E aqui a gente começa a falar um pouquinho mais de direito, né? É uma pena, vou tentar ser o menos professor de direito possível para a gente poder falar, né? Então, a ideia é a seguinte: em primeiro lugar, o empresário para o direito na recuperação judicial, ele entende que você tem 3 classes de credores. Vamos falar delas. Porque depois você vai ter que negociar com cada classe específica. A primeira classe são as de créditos trabalhistas, né? Então, aqueles créditos que você tem oriundos do direito do trabalho. A segunda são os créditos com garantias reais. Esses credores que têm em você algum patrimônio alienado dentro para poder lhe fornecer o crédito. É esse crédito com uma garantia real, né? Ele pegou o prédio da firma, ele pegou um patrimônio seu particular, enfim, ele é um credor com uma garantia real. E os terceiros são os credores quirografários, né? Para quem nunca ouviu essa palavra, quirografário, a gente pode entender no bom português bem coloquial. Me desculpe os colegas advogados aí que vão dar pulo da cadeira, mas são todos os outros credores. Aqueles que forneceram material, o Copel, o Sanepar, é um credor quirografário. Ele é um credor que ele tem um crédito para receber por algum serviço ou material que ele tenha prestado, né? Então, na recuperação judicial são esses. Não confundir com a falência, porque a falência tem todo o escopo de credores, né? Depois tem créditos especiais e tal, extraconcursais, mas isso é falência. A recuperação judicial são essas classes especificamente, né? E eu queria, inicialmente, também respondendo a pergunta, falar da finalidade da recuperação judicial. Qual que é a finalidade? A finalidade está bem expressa até num próprio artigo de lei. Eu trouxe aqui numa colinha, que diz assim, ó: a recuperação tem por objetivo ou finalidade viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor. Número 1, viabilizar uma superação dessa crise, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, porque o Estado Democrático de Direito entende que a produção é que gera emprego, que gera mais produção e que permeia o nosso sistema econômico atual. A manutenção do emprego, dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, a sua função social e o estimule à atividade econômica. Eu queria falar um pouquinho só de função social. A função social está estabelecida na Constituição Federal meio como um mote geral para todos. Tudo tem uma função social. A função social da propriedade, da empresa, enfim. E essa função social, ela se destina a um entendimento de manutenção do escopo da vida, seja na geração de emprego, na geração de renda e assim por diante. Então, se você está dentro de uma linha descumprindo a função social, você pode também buscar essas recuperações para poder fazer essa manutenção, claro, dentro do escopo financeiro em que você esteja passando por uma certa dificuldade, né? Também dos quesitos, né? Você também não pode ter falido, você não pode ser falido, né? Sem que as suas obrigações tenham ainda pendentes, ou seja, tem que ter uma sentença transitada em julgado que suas obrigações se extinguiram naquela falência. Você não pode ter pedido a recuperação judicial há 5 anos atrás e na extrajudicial há 2 anos atrás. Então são esses os quesitos, né? Importante, Jean, é citar quem não pode pedir uma recuperação judicial. Quem não pode são as empresas públicas, né? Então, empresa pública, a CETRANS, que entrou em liquidação, ela não pode pedir, é uma empresa pública. Um exemplo, né, bem doméstico, né? Empresas público-privadas, por exemplo, né? Então a gente tem o Banco do Brasil, não pode pedir, né? As sociedades de economia mista, que são essas. Eu citei o banco como exemplo, mas uma instituição financeira, seja pública ou privada, ela não pode, o público por natureza. Os operadores de planos de saúde, as seguradoras e sociedades de capitalização também não podem. Aí, Jean, uma meia dúzia vai dizer, e as cooperativas? E as cooperativas podem pedir recuperação judicial? As cooperativas, há um tempo atrás, elas tinham uma objeção legal de não poder pedir uma recuperação judicial. Mas hoje, dentro de diversos entendimentos e diversos julgados que já permitiram que cooperativas de crédito, por não entenderem elas como instituição financeiras, já foi permitida
a recuperação judicial. Já teve juízes que permitiram. Se algum colega tiver interesse, também pode me chamar depois dentro do direct e eu passo o processo para o cara dar uma olhadinha, para a pessoa dar uma olhadinha, né? Muito bem. A ideia é que a gente possa falar um pouquinho de processo. Então, como é que se daria? Eu tenho uma sequência de débitos maior do que eu estou amealhando hoje nas minhas vendas, na minha prestação de serviço. Eu estou caminhando para um estado de insolvência. E eu quero fazer uma pequena pausa para convidar você a compreender esse seguinte pensamento. A recuperação judicial não cabe se você já estiver, desculpe a expressão, falido. O que é falido? Eu não consigo pagar mais nada. Eu vou aguentar mais 60 dias e eu vou quebrar portas fechadas. A recuperação judicial não serve para você. Por quê? Porque você já está no estado final de insolvência. A recuperação judicial é quando o empresário consegue se antever, falar, olha, daqui a uns 180 dias, daqui a 90 dias, daqui a um ano, todo esse meu fluxo de caixa com a projeção de vendas vai fazer com que eu entre no estado de insolvência. Então eu preciso me antever agora e buscar esse instituto da recuperação para eu poder ganhar um prazo de 2 anos ou 3 anos, já vamos falar depois lá na frente, para nesses 2 anos eu ter o fôlego, dar o tombo empresarial e sair dessa maior do que eu entrei. Por quê? Porque a recuperação judicial tem custos e a gente vai falar um pouquinho sobre esses custos lá na sequência. Essa recuperação judicial com custos, seja para você pagar o administrador judicial que vai ser nomeado, seja para você fazer as publicações que precisam, para fazer as manutenções, para fazer as remoções, enfim, tem uma série de itens em que você precisa operacionalizar para seguir. Partindo dessa ideia, a gente passa para o próximo passo, que é qual? Sou empresário. Minha situação lá na frente não está bonita. Ela não está bonita. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou buscar um escritório que me auxilie a fazer a recuperação judicial. Você vai pegar o seu advogado de confiança, ele vai sentar com você, ele vai ver as suas contas e vai ter uma ideia, inclusive, de como é que você vai programar o seu pagamento. E aí entra a visão do extrajudicial e do judicial. No judicial, você pode fazer uma petição, eu digo o advogado que lhe representa, vai fazer uma petição cheia de regrinhas a partir do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. Essa petição ela vai ter todo o escopo, conjuntadas de documento, de balanço, exemplificativo, com a junção de quase todos os débitos que você possui e vai fazer um pedido de recuperação judicial. E nesse pedido de recuperação judicial, uma vez em que o juiz aceita o pedido, você vai ter 60 dias para apresentar um plano de como você vai pagar todas essas contas. E esse plano, ele parte de diversas possibilidades. Possibilidades como, por exemplo, eu vou reduzir a jornada de trabalho dos meus funcionários e vou também reduzir o salário. É possível? É possível num plano de recuperação judicial. Eu vou pegar todos os créditos que eu tenho, se eu devia 100 para o Jean me permite, né? Eu devia 100 para o Jean, capaz de eu estar devendo mais aí, né, Jean? Se eu devia 100 para o Jean, agora eu vou ter que pagar 80 e vou dividir essa conta em 24 prestações. E isso tudo eu vou apresentar para o juiz, com todos os meus credores, como que eu vou pagar e de que maneira. Isso, inclusive, pode constar um plano do que eu vou fazer com a minha própria empresa. Eu vou vender a minha empresa, vou fazer o famoso trespasse. Eu vou passar a minha empresa para frente e essa pessoa que vai administrar a empresa para frente, no trespasse judicial, ele não fica solidário nas dívidas, né? E no extrajudicial, se ocorrer, sim, a gente fala isso lá na frente. Então, se eu passar essa minha força produtiva para frente, e isso vai me gerar um saldo ou um crédito, eu consigo fazer essa liquidação. Não quer dizer que ele vai comprar as minhas cotas empresariais, ele vai comprar o estabelecimento comercial, também chamado de trespasse. Nessa mesma ideia, você tem todas as possibilidades que o artigo
me permite, né? Fica à vontade, doutor. Posso dar uma olhadinha aqui? Fica à vontade. Porque a gente também não tem tudo isso de lembrança, né? Enquanto o senhor procura, doutor, deixa eu fazer mais um agradecimento a todos que nos acompanham nesta live das 10h30 da SIC. Quem está com a gente hoje é o advogado e administrador de empresas Rafael Salvati. Ele nasceu em Foz do Iguaçu, mora há 30 anos em Cascavel, é pai de uma filha e é empresário, ex-diretor de comércio exterior da SIC e também da Cassiopar e ex-procurador-geral da Câmara de Cascavel. Doutor, enquanto o senhor procura aí, deixa eu aproveitar e fazer um questionamento que é bastante comum, e o senhor vê o momento mais apropriado para responder. Na recuperação judicial, podem sim incluir dívidas tributárias, doutor? Sem dúvida, pode sim, Jean. Eu vou falar das dívidas tributárias já na sequência. Vamos falar primeiro, me desculpe, né? Porque ela está dentro do meu plano para a gente, senão ela não encaixa lá na frente. Fique à vontade. Para a gente falar então como que você vai saldar no plano empresarial. Então, para quem entrou agora, o que você fez? Você visualizou que a tua empresa ela vai ter um tropeço maior lá na frente, ou então um estado de insolvência. Você se anteviu, é isso aí, essa situação. Você criou um suporte, principalmente ético, voltado para o compliance, porque existem os crimes, né, que isso pode incorrer, a gente tem que tomar um cuidado enorme, por isso que o acompanhamento é necessário. E você então faz um pedido ao juiz para que você faça a recuperação judicial. Esse pedido ao juiz, ele, uma vez deferido, te dá um plano de 60 dias para você apresentar o plano. E nesse plano tem que conter como que você vai pagar as suas dívidas. Então, como que você vai pagar as suas dívidas? A partir daí, com o artigo 50 da lei, que ele é bem expresso. Concessões de prazo e condições especiais para pagamento. Quem quiser me acompanhar no Google, por favor, é a lei 11.101/05, coloca o Planalto do lado, ele vai puxar a lei pelo governo federal. E vai lá no artigo 50. Constitui meios de recuperação judicial observada a legislação pertinente. Quais são os meios? Como é que você vai montar o teu plano? Eu vou montar através de concessão de prazo e condições especiais para pagamento. Eu devia 100 pila por Jean, vou pagar 80 em 24 prestações ou em 36, uma hipótese, né? Fazendo a cisão da minha empresa, incorporação da minha empresa, fusão da minha empresa ou transformando a minha sociedade. Vou constituir uma subsidiária integral, vou fazer cessão de cotas, cessões de ações, enfim, né? Desde que respeite todos os direitos dos seus sócios, né? Alteração de controle societário, substituição total ou parcial de direito de eleição separada dos administradores e poder de veto em relação às matérias. Isso daqui é para aquelas big empresas, né? Eu vou aumentar o meu capital social, ou seja, eu tenho ali, eu vou introduzir um pouco mais de capital, até para eu buscar um dinheirinho a mais no banco, quem sabe. Fazer o trespasse ou arrendamento do estabelecimento. O trespasse é uma palavra que a gente não usa todo dia, mas na verdade é vender o estabelecimento empresarial. Não confunda, por favor. Empresa não é o estabelecimento. A empresa sou eu, o empresário, que eu tenho um prédio, que ali dentro o material de produção, os meios, os insumos e os trabalhadores prestam serviço ou fabricam alguma coisa, ou vendem alguma coisa. Eu vou vender o estabelecimento comercial e não as cotas societárias da empresa. Tem uma diferença aí, é importante a gente ficar ligado com isso, né? Promover redução salarial, compensação de horários, redução de jornadas, mediante acordos coletivos ou não. Fazer dações de pagamento, renovação, novações das dívidas. Vamos falar de inovação? Eu vi que tem um termo técnico, para quem não é da área do direito, usa muito a palavra inovação para a gente entender que eu estou fazendo um novo contrato. Vou usar muito lá quando a gente for falar de extrajudicial. Constituição de sociedade de credores. Eu posso pegar todos os credores e criar uma sociedade de credores. Inclusive fazer com que essa sociedade de credores possa administrar o meu estabelecimento comercial comigo dentro dessa direção. Você trazer eles para serem meus parceiros diretos, né? Venda parcial de bens, equalização de encargos, transformar isso em usufrutos da empresa, fazer administração compartilhada, emissão de valores mobiliários, serve para as sociedades anônimas, né? Que são emissão de debêntures e assim por diante, né? Constituição de sociedades de propósitos específicos, entre outros. Então, esse rol taxativo, ou seja, o que está escrito aqui, são os meios que você tem para fazer
o seu plano de recuperação judicial que você tem os 60 dias para apresentar. Jean, a me perguntar, mas qual é o risco disso daí? O risco número 1, e o principal, por isso que você tem que estar bem antecipado, tem que estar bem assessorado, é que se o juiz negar o plano, ele não vai te dar outra alternativa, ele vai decretar a sua falência. E ele decretando a sua falência, ele vai tirar o administrador da empresa e a partir de então vai para a liquidação daquelas dívidas. Então, quando a gente pensa em recuperação judicial, não vou abrir aqui uma recuperação só para ver qual é, com uma empresa relativamente saudável. A gente tem que fazer toda uma estruturação para não incorrer no risco de ter uma decretação de falência. Não é verdade? Partindo dessa ideia, você montou um plano, ou seja, eu entrei com pedido de recuperação, montei o plano foi aprovado pela Assembleia de Credores, que o juiz vai me constituir, essa Assembleia de Credores. Então, a partir dali, meu amigo, abaixa a cabeça, trabalhe, vai ser feliz e honre o compromisso com o plano. Nesse momento também, estou falando sempre do judicial, lá na frente vamos falar do extra. A gente parte da premissa de que nós vamos, dentro desse processo, esse credor que não discordar pode peticionar para o juiz ou a assembleia que foi constituído não concordar com o plano que você fez, ou também pode pedir a falência para o juiz. Então, eu fui avisado aqui que eu tenho pouquíssimo tempo. Eu acho que eu me estiquei demais, fui muito prolixo, peço desculpas. Vou falar das micros e pequenas empresas com relação a isso. Porque com relação à recuperação judicial, uma vez que você peticionou, abriu, nos 60 dias montou o plano foi aprovado, cumpra o plano. O que é cumprir o plano? Cumprir o plano em daqui a 2 anos, ou daqui a 36 meses, seja no plano especial, que não vou ter tempo de me aprofundar, infelizmente, você vai poder sair disso muito mais fortalecido. Por que eu digo mais fortalecido? Porque você trouxe os teus credores para junto de você e você abriu a tua empresa. Essa daqui é a minha empresa, esse daqui é o meu fluxo de caixa. Eu tenho perspectivas boas? Tenho, mas eu preciso que você seja consciente, venha comigo e lá na frente, quando passar esse período de perrengue, vamos continuar a ser fortes, porque eu sou o seu stakeholder da mesma forma que você é o meu. E a partir daí a gente vai consolidar isso de forma muito mais estruturada, né? Para as micro e pequenas empresas, nós temos a visão do plano especial pautado no artigo 71, em que ela te dá um prazo maior para pagamento, que são os 36 meses, e a Lei Complementar 147 de 2014 fala dos tributos, né? Já você havia me perguntado, chegou a hora de falar deles. Os tributos têm uma previsão legal, não na lei de falência, mas nessa lei complementar. Então você vai poder, no teu plano dos 60 dias para apresentar o plano, apresentar um plano do que você vai fazer com os seus impostos. Os seus impostos você tem por lei 84 meses para pagar, e se você é uma micro ou pequena empresa, esse tempo é acrescido de 20%. Então dos 84 meses mais 20% você tem para dividir esses impostos que você tem para pagar. No plano também cabe as parcelas vincendas, aquelas que você ainda está devendo. Então não só as que eu atrasei, mas as que eu tenho para frente. Eu vou pegar tudo num bolo e vou jogar no plano. Jean, eu sei que a gente tem pouquinho tempo, então eu vou fazer uma ideia aqui de diferença de recuperação judicial e extrajudicial, porque daí eu acho que fica mais fácil para a pessoa entender. Porque se ela entendeu a judicial, a extrajudicial é uma judicial em que ela pode ser homologada em juízo ou não. Eu vou gastar 1 minuto para explicar uma pequena diferença. Na judicial, todo o processo ocorreu dentro de um ambiente de justiça. E o juiz ele não é teu amigo, é uma pessoa do bem, mas ele é o cara da lei, ele vai cumprir o que está escrito na lei. Ao menos é o que se espera, né? Tem toda uma tese aí. Mas ao menos é o que se espera. E em cima disso, ele vai nomear um administrador judicial que tem as suas funções, ele não vai administrar a empresa. Ele vai auxiliar o juízo na tua recuperação, né? É outra coisa, não confunda aí, né? E dentro da extrajudicial, se a maioria, quase que a totalidade dos teus credores concordarem, você vai fazer um grande pacto
vai escrever uma novação. Lembra que eu falei de novação atrás? Novação é aquele contrato novo, é uma nova lei entre as partes, é um novo desejo que está sendo criado ali. Quando eu faço essa novação, quando eu tenho pelo menos 3/5 dos meus devedores que concordaram com a minha ideia de como que eu vou pagar eles, aí eu faço essa novação e homologo no juiz como se fosse um acordo. O juiz só homologa esse meu acordo. Esta é a extrajudicial homologada. Todos os outros credores vêm até mim. E eu, então, com esse meu pouquinho tempo que resta, em primeiro lugar, agradeço demais a paciência de todos que ficaram aí, né? Principalmente a minha mãe, que deve estar me assistindo. Estou brincando, né? A gente tem que brincar um pouquinho, né, Jean? Senão não tem graça, né? Só deve ter minha mãe aí, tadinho. Não, a gente tem um pessoal aí. Não, legal. Eu estou brincando, desculpa, né? Eu também tenho que dar risada um pouquinho, né? Bom, a diferença das recuperações. A primeira está no prazo para se obter uma recuperação judicial, né? Então, quem já pediu uma recuperação judicial, para pedir outra são 5. Se você já fez uma extrajudicial, são apenas 2 anos. A recuperação judicial, aquela do juiz, abrange créditos trabalhistas. A extrajudicial não abrange créditos trabalhistas. Então, você tem problema com o funcionário, a tua maior conta são os funcionários, você vai ter que ir para a judicial e não para a extra. Muito bem. Na recuperação judicial, a partir do momento em que você ingressa, o devedor não pode mais vender os bens dele. Ele não pode mais vender o prédio da filial, não pode mais vender o outro, assim por diante. Na extrajudicial, ele ainda tem esse direito garantido. Na recuperação extrajudicial, isso é muito importante. Eu acho que eu vou encerrar com elas para deixar também o tempo, né? Você tem o prazo de 180 dias de execuções suspensas. Então eu tenho um monte de execução de título, execução de crédito, execução de cheque, uma execução. Quando eu entro e ela é aprovada, eu tenho 180 dias de suspensão dessas execuções. Suspende todas. Na extrajudicial, nada fica suspenso, as execuções ainda continuam, não é verdade? E a principal é que quando você faz o plano de credores, naquela ideia lá do Jean, eu tinha 100, vou pagar 80 em 24, e infelizmente eu não consigo cumprir, por uma série de motivos eu venho a convolar, esse é o termo, para uma falência, esse plano volta ao estado original, volta eu a dever os R$100 por Jean, volta a dever R$100 por Jean, e a partir de então, e no outro, e na extrajudicial não, passa a valer aquilo que foi acordado. Senhores, eu vou encerrar com isso. Em primeiro lugar, agradecendo muito ao Jean, a esta casa. E eu tenho um recado muito especial. Eu trouxe aqui comigo a minha máscara. Essa máscara aqui é uma máscara caseira. Eu pedi para uma costureira fazer para mim.